Olá, bom dia pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui, né, para podermos continuar. Não podemos parar, pessoal, né? O nosso trabalho é de andar nesse caminho espiritual. Não podemos parar, pessoal, né? Graças a Deus, agradecer a vocês aí, viu, pessoal, que tem, como é que se diz? Visualizado meus vídeos, tem, sabe? Tá acompanhando assiduamente meus vídeos aqui, sabe? Os ensinamentos e agradecer a você. Vocês estão percebendo que, né? Que os vídeos estão fazendo bem a você. E isso me alegra muito, pessoal. Tá certo? Essa, essa sua permanência divina acompanhar os meus vídeos, né? E isso denota que vocês perceberam que tem algo aí que é espiritual, está trabalhando na sua vida, né? Se trabalhou na minha vida, vai trabalhar também na sua vida, pessoal. A espiritualidade está aí para isso, sabe? É só a gente se conectar verdadeiramente com essa espiritualidade. Entende, pessoal? Não fingir que somos de Deus, ser religioso. Não, a gente não pode fazer isso. Porque a gente está fazendo mal para a gente próprio. Entende, pessoal? E é isso. A gente tem que continuar nesse caminho. Por que, pessoal? A gente tem que continuar nesse caminho. Porque eu vi aí nas redes sociais, né? Vi um pregador aí, um pregador famoso, né? É pregador evangélico, né? Famoso aí, vocês conhecem aí, né? Tava falando que uma nova categoria surgiu que é o desengrejado, né, pessoal? É o desengrejado, aquele que não tem um grupo, né? Não vai, por exemplo, hoje é domingo, né? Não vai para o grupo domingo se encontrar tal. Ele tá chamando essas pessoas de desengrejado e dizendo que essa pessoa está fora do caminho, né? E não vai ter a salvação. Entende, pessoal? Um pregador famoso falando isso aí. Por quê? Ele não entende o que é esse caminho. Ele está pensando que o caminho é o caminho lá da igreja, né? Como outros também vai dizer que tem seu grupo ali, a sua igreja, vai dizer que o caminho é ali na igreja dele. E agora? Que caminho é esse? Que caminho? Uma pessoa que está querendo se conectar com as pessoas, está querendo. Aí vai dizer qual é o caminho? Qual é o caminho aqui? Que caminho? Aí lá a outra igreja fala que é o caminho lá, aí a outra diz que não, o caminho é aqui, a outra. E agora? O pastor disse que se alguém não tiver, né, o desengrejado, não tiver em algum grupo, não está no caminho, não tem a salvação. É isso mesmo, pessoal. Eu quando eu vi isso, alguma coisa comoveu em mim, né? Deve ser a espiritualidade me deu a intuição de eu fazer o tema que eu vou falar hoje, pessoal. Porque ele não entende ali o que Cristo está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entende? Ele não entende o que é aquilo. Ele está dizendo que o caminho é o caminho lá da igreja lá. Se você está desigrejado aí, meu irmão, você está desigrejado, você está fora do caminho. Segundo
o pensamento dele. Por quê? Ele não entende o que é aquele caminho. Ele não entende. E é um pregador famoso aí, pessoal. Ele não entende. Ele disse, não, você está fora do corpo da igreja. Quem está fora do corpo da igreja não tem salvação. A igreja, a igreja essa é aquela, a igreja dele, aquela igreja física ali, aquilo que é igreja. Você entende, pessoal? Você entende que essas pessoas não entendem? Ela não entende o que é isso. Foi por isso que eu coloquei aqui uma pergunta. Se a igreja, ele está dizendo que a igreja lá é o corpo, se a gente não está no corpo da igreja dele, né? Vamos pensar assim como ele está. Aí eu pergunto, então o santo dos santos é lá. Porque existe um santo do santo. Mas aonde está esse santo do santo agora? Então, está lá, pessoal. Se ele está dizendo que lá é a igreja e aqueles que não estão em um grupo desse, em uma igreja dessa, está fora da igreja. Entende? Então, não há salvação. Então, o santo do santo é lá. Todo mundo tem que ir para lá. Quem está fora de lá está fora como é? Da entrada do santo do santo. Eu deixei a pergunta aqui, pessoal. Aonde esse santo dos santos agora? Né? Porque no tempo de Israel tinha um tabernáculo, uma igreja física lá. Né? E agora, aonde é a igreja? Aonde é esse santo dos santos? Você entende, pessoal? E é pregador aí, eu não posso nem falar o nome, né? Porque é famoso, né? Então, vai receber a recompensa, eu vou receber a recompensa daqui. Então, mas não tem o entendimento espiritual, pessoal. Não tem o entendimento. Entende? Mas tá aí um bocado de gente aí, né? Apoiando, seguindo ele, esse pensamento, dizer. É por isso que essas pessoas, os evangélicos, só ficam falando para você ir para lá para a igreja, né? Forçando você, vamos para a igreja, vamos que não sei o que, senão você vai perder a salvação, porque eles estão dizendo que é lá o caminho, a igreja é lá, se você está fora do corpo lá deles, vocês não têm salvação. Foi o que o pregador falou. Eu vi ontem isso, né? O qual agora me trouxe para eu trazer esse tema, porque eu tenho que falar isso aqui, né? A gente, pelo menos, ainda mais eu que ele vai dizer que eu sou um desigrejado, eu não tenho um grupo nenhum, e aí eu tô fora da igreja, eu tô fora da salvação, tô fora do caminho. Será que é isso mesmo, pessoal? Por isso que meu tema hoje é o quê? O que é o caminho espiritual? O que é esse caminho espiritual? Já está dizendo espiritual. Se é espiritual, você não vê esse caminho com esses olhos. Entende? Então, como é que a igreja lá, ele fala ele está dizendo que tem um grupo aí de desagrejado que estão fora do caminho, que não estão conectado à igreja de Cristo. Entende? Está dizendo aqui, o que é esse caminho espiritual, pessoal? Né? Aí eu falo, por que temos que entrar nesse caminho? Agora a pergunta é, quem é que vai entrar nesse caminho? Quem é? É você com esse corpo aí? Porque se é um caminho espiritual, é um caminho invisível. Então, quem é que entra lá? Você entende, pessoal? Você entende que essas pessoas não entendem o que estão falando, não entendem ali o que Cristo falou e estão pegando aí. E agora o cara tem uma igreja aí grande, é famoso aí, e falando essas bobagens aí para os ouvidos das pessoas. E as pessoas não questionam.
Não questionam. Por exemplo, o que é o caminho espiritual? O que é esse caminho aí que Cristo falou? É visível? Aonde está ele? Você entende, pessoal? Vocês têm que fazer essas perguntas. Vocês vão para grupo religioso? Vocês vão? É por isso que é o quê? Essa é a prova de aquele que ainda não está desperto. Ele não consegue ver outra. Como é que se diz? Questionar. Você viu que eu preguei aquele que é desperto? Ele questiona essas coisas. Entende? Por isso que quando você entra lá no grupo, se você vai fazer um questionamento desse, você é mandado embora. Pronto, aí você saiu do caminho, pronto, você perdeu a salvação. É isso que eles vão colocar na sua cabeça. Você entende? Se, graças a Deus, eu despertei espiritualmente e o guia e a espiritualidade está me guiando, sabe? No qual? No caminho deles que ele diz que é a igreja? Não. Nesse caminho espiritual. Então, a gente tem que saber o que é esse caminho espiritual. O que é isso? Já está falando, caminho, se é espiritual, é um caminho que não é visível para o nosso corpo aqui, nosso veio. Então, é um caminho para quê? É o caminho para a consciência, para a expansão da consciência. Entende? É esse caminho que Cristo estava falando lá. Mas agora, os pastores, principalmente esse pastor que eu vi aí, famoso aí, né? Está dizendo que o caminho é lá o caminho da igreja. E aquele que está fora da igreja é o desengrejado, né? Ele está fora do caminho, ele não tem salvação. E muitas pessoas vão engolir isso aí, pessoal. Muitas pessoas que não tem a espiritualidade vai aceitar esse argumento desse pastor lá. Vai aceitar. Entende? Então, aí vamos saber o que é esse caminho verdadeiramente, pessoal. E a pergunta é: o que é o caminho espiritual? Por que temos que entrar nesse caminho? Quem é que tem que entrar? A nossa consciência. Então, ele fala: o que é o caminho espiritual? Aí ele fala: o caminho espiritual é uma entrada, uma penetração da consciência em um estado cada vez mais elevado, até consumar a união com o espírito. Essa trajetória cósmica teve início quando houve um despertar da consciência. Entende? Então, o que é que ele está dizendo? O que é esse caminho espiritual? É uma entrada, né? É uma entrada onde a consciência vai penetrar em um estado, né? Cada vez mais elevado. Então, vai haver uma expansão da consciência quando você desperta e começa a expandir a consciência. Você está no caminho espiritual. Essa é a prova. Entende? Não é o caminho lá da igreja. Se você não está no caminho da igreja, você, igual o pastor aí, está dizendo que aquele caminho que está dizendo é o caminho da igreja dele. Não é isso, pessoal. O caminho espiritual é quando a sua consciência despertou, entrou, tem uma entrada na penetração da sua consciência, né? Que vai começando a elevar. Aquele conhecimento vai elevando a sua consciência. Essa é a prova de que você está no caminho. Ele fala até a consumar a união com o espírito. Então, você vai expandindo tanta consciência que você vai se unir a esse eu superior, a essa centelha divina, né?
ao Espírito Santo, você vai ter a conexão. Entende? Você vai ter essa união, né? Ele aí fala, essa trajetória cósmica, né? Tem o início quando houve o despertar da consciência. Quando você começou a despertar, começou a buscar algo, você começou a entender, você entrou no caminho espiritual. Entende? Agora, se você faz parte de um grupo onde está falando sobre esses assuntos, você vai para um grupo, né? Tudo bem, é bom porque você vai ali, pessoas com a consciência, vai, sabe, orientar, vai trazer esses conhecimentos que vai levar a seu caminho. Mas o caminho é seu, é esse caminho individual da sua consciência. Porque você pode ficar em um grupo desse, mas às vezes não despertou ainda. Entende? É o que acontece com muitos do grupo evangélico, católico, vários grupos. As pessoas só estão no grupo, mas ela não teve o despertar da consciência dela. Entende? Porque vai levar ela a um estado de elevação que ela não vai ficar, ela não vai precisar mais de guru. Você viu falar aqui? Por isso que eu disse que vai acabar esse conceito de ir, negócio de ir para a igreja. E é aonde esse pastor já está sentindo que muita gente já está deixando de ir para a igreja. Então ele está colocando esse medo na consciência das pessoas, dizer que é lá o caminho, que se você está desengrejado, você vai para o inferno, você vai, sabe? Ele está colocando esse medo para as pessoas voltarem lá, para ele dizendo que é o caminho. Mas só que as pessoas estão agora despertando. Estão percebendo que não é esse o caminho que Cristo falou. Entende? E isso vai acontecer com frequência, pessoal. Isso vai aumentar. Essas pessoas que têm o grupo, eles vão sentir isso. Eles, não, vocês têm que voltar aqui, não sei o que, senão Jesus vai voltar, você vai ficar aí. Vai colocar vários medos em você para que você vá para aquele local, esteja ali, debaixo daquela autoridade, daquele guru dele. Entende? E o quê? Porque ele vai ter benefícios aqui. Essas pessoas foram tudo aí alimentadas por esses benefícios dessas pessoas, né? Enquanto estavam dormindo. Mas agora a situação está despertando, as pessoas estão despertando, estão percebendo. Foi aonde esse pastor está falando, está pregando isso. O qual não é uma verdade da espiritualidade. Ele está pregando isso porque ele está vendo que aquele negócio, aquele negócio que ele criou ali, não pode dar mais lucro. Se não tiver pessoas lá para contribuir lá com o pensamento dele, ele vai ficar, aquele império todo, aquelas coisas tudo, pode ser desmanchada. Entende? É o medo dessas pessoas. E essas pessoas vão fazer de tudo, vai pregar, vai usar a Bíblia erroneamente, não de acordo com a espiritualidade, sabe? Vai falar errando para prender você. Entende? Eles querem fazer isso. Estão fazendo. Né? Entende? Então, tem que haver esse despertar. E aí ele fala, para obter o conhecimento do infinito. Então, para que você obtenha conhecimento daqui, do infinito, do ser interior, que é infinito que está em você. Ele fala, no qual conhecemos como processo de expansão da consciência do homem. Então, quando o homem entra nessa expansão da consciência, pronto, você está no caminho, pessoal. Você está satisfeito, você não precisa de nada. Quem está experimentando isso, ela percebe, ela disse,
Eu não preciso de nada, de ir ali, porque ela já sabe. Ela tem autossuficiência. Toda a informação está nesse eu superior, entende? O qual vai trazer todas essas informações. Então, para que ela vai? Por isso que guru, por isso pessoas que ensinam, pessoas que querem dominar a outra pessoa para dizer, não vai existir. Não vai existir. Quanto mais o grau de consciência for aumentando, ela vai se libertando disso. E tem que se libertar, pessoal. A mesma coisa que a gente está desapegando das coisas do mundo, a gente tem que desapegar disso. De local, de igreja, do líder, a gente tem que desapegar disso para a gente seguir o nosso caminho, o caminho da consciência. Porque você viu que esse caminho espiritual é para a consciência. É um caminho invisível, mas que a sua consciência sabe esse caminho. Entende? Não é caminho aqui. Não é caminho visível. Entende? É esse o erro que esses pregadores, a maioria eu acho, que pensa como esse pregador que eu vi aí. Esse pregador famoso, né? Famoso aí, que eu vi. Então, ele deve estar falando, é o mesmo pensamento de muitos aí. Né? Não de todos, mas de muitos que é da linhagem aí da igreja evangélica, né? É isso que acontece, entende? Aí ele fala, nesse caminho deve-se ingressar sem expectativa, porque sabemos que se trata de um progresso em um autoesquecimento e superação dos próprios limites. Então, é um caminho que você vai ter que desprender de muitas coisas. O autoesquecimento de tudo que você sabe, porque você agora vai ser dirigido pela bússola nesse caminho. Entende? Você não sabe o caminho, mas quando a bússola começar a guiar, foi por isso que Cristo prometeu aos discípulos. Ele prometeu o Espírito Santo que ia guiar nesse caminho. Entende? Ia fazer lembrar ele todas as coisas, ia fazer andar nesse caminho. Ele sem essa conexão, ele não ia conseguir ficar no caminho. Entende? Porque ia faltar conhecimento e o medo ia dominar ele, como os discípulos estavam com medo. Só depois que ele foi batizado no Espírito Santo que eles ingressaram nesse caminho, né? Caminho espiritual, né? Então você vai ter que superar os próprios limites. É um caminho que supera seus próprios limites, entende? No qual o que é importante nesse caminho é você se integrar a leis que regem e abrangem o universo. Então, quando você se conectar com esse eu superior, a centelha divina, o Espírito, ele vai guiar você, vai regir para você, para leis que está regindo o universo. Entende? Ele vai guiar você. Ele vai regir. Entende? E você tem que deixar ser guiado. Ó, é através dessa intuição você vai sendo guiado. Entende, pessoal? Que é o caminho, porque você não está aqui. Essa centelha divina vai dar direção a você, a sua consciência, para o caminho, até se encontrar com o Pai. Entende? A ele, para a evolução de todos os seres viventes sobre a Terra. Então, estamos nessa evolução, né? Nessa caminhada. Entende? E quando você entra nesse despertar, você entrou nessa evolução espiritual. Foi o que o cidadão aqui, um que estava falando aí um bocado de coisa que eu vi, mas depois ele perguntou o que é essa evolução espiritual. Ele não sabe, porque eles não sabem o que é despertar. Ele não está desperto, é de um grupo aí, né, evangélico.
estava me fazendo a pergunta. Eu digo, como é que uma pessoa está no grupo, numa igreja, e não sabe o que é evolução espiritual? Entende? Entende agora o que é que estão ensinando aí nesses grupos da igreja, né, pessoal? E o pastor disse, esse pastor famoso disse, se você não tiver na igreja, você não vai ter salvação, você está fora do caminho. Você é um. Ele colocou aí uma. Tem uma categoria agora, o desegrejado. É pessoas que não têm igreja nenhuma. Então ele está falando comigo, né? Já é outro. Aí ele fala aqui. Por isso, a pura luz gradualmente vai se revelando o caminho espiritual. Então, pessoal, essa pura luz, esse conhecimento dessa centelha divina, vai o quê? Vai gradualmente revelando esse caminho espiritual para quem? Para a sua consciência. De acordo com a sua consciência vai expandindo, ele vai revelando esse caminho, aonde você tem que trilhar, a sua consciência tem que trilhar. Ele aí fala, no qual a ilusão vai sendo tirada e chegando ao recôndito e obscuro da consciência e trazendo uma certeza do rumo que tem que seguir. Entende? Então, ele fala que quanto mais você vai nessa evolução espiritual, você vai expandindo a sua consciência, vai revelando o caminho da espiritualidade. Para quem? A pergunta vai revelando para quem? Para sua consciência. Porque a salvação, pessoal, é para sua consciência. Você já viu um vídeo que eu gravei aqui? Eu falei sobre que a salvação era para nossa consciência. Entende? Então, aí vai expandindo, você vai entendendo o caminho, vai aquela pura luz, que é o quê? Pura por quê? Porque é um conhecimento que não está misturado com coisas daqui da gente. Então, vindo do céu, vindo do alto. Então, é pura luz. Que essa luz, esse entendimento vai gradualmente, isso é uma coisa gradualmente, vai revelando o caminho dessa espiritualidade. Ele aí fala que vai o quê? Vai tirando também a ilusão e vai fazendo com que você tire aquela coisa escura da sua consciência. Então, tirar essas nuvens negras. Foi o que eu gravei aqui um vídeo, né? A gente teve aqui irmãos e irmãs que estava com muita nuvem negra. O que são essas nuvens negras, pessoal? São esses, como é que se diz? Conceito trazido por esses religiosos que coloca medo. Por exemplo, agora esse líder aí, famoso, que eu vi ele na rede social, ele está colocando o conceito que se você não tiver numa igreja, você não está no caminho, você não tem a salvação. Ele está colocando o quê? Nuvem negra. Entende? Mas aquele que está desperto, tem um conhecimento, sabe aonde é esse caminho não é fora, é dentro, ele vai perceber que essa pessoa está fora da espiritualidade. Porque essa ilusão vai ter que sair quando vai o quê? Vai expandindo a consciência, vai tirando isso da consciência, né? E trazendo uma certeza no caminho que você deve seguir. Qual é o caminho? Caminho aqui que você... Não, é o caminho de dentro da sua consciência. Ele fala, essa luz, né? Ou conhecimento, né? A luz está além do conhecimento intelectual, das manipulações do conceito e da sabedoria humana. Então, ele está falando que essa pura luz, né? Essa pura luz, esse conhecimento que vem do alto, que vem
dessa conexão que você tem com a centelha divina, com o Espírito Santo, né? Ele diz que não vem de intelectual. Então, não depende da sua intelectualidade aqui, nem da manipulação, né? Do conceito e da sabedoria humana. Então, não vem disso, pessoal. Não adianta. Esse caminho você não vai descobrir com intelecto humano, com sabedoria. Eu vou estudar agora, eu vou saber aqui. Foi assim que. Não, não é assim, pessoal. É a conexão com a sua centelha divina. Quando você tem a conexão, essa centelha divina, essa luz mesmo, vai tomando o seu ser, a sua consciência, que vai clareando a sua consciência, mostrando o caminho espiritual para você. Entende? Porque aí você não vai achar, agora eu vou ler, eu tomei aqui o discipulado, eu tomei. Não é esse pensamento, esse raciocínio, pessoal, humano. Não é essa sabedoria, esse caminho. Né? Mas ele fala aqui, mas uma sabedoria que nela não se procura e nem vê, nem ouve, nem sente, nem toca coisa alguma para o deleite pessoal. Então não é uma sabedoria que você pode tocar, sentir, ver, tal, não sei o quê. É o quê? É aquela sua comunhão. Aí ele fala, mas sim permitir que essa pura luz do Espírito se aproxime, envolva e permeie o seu ser interno. Então, é a conexão, pessoal. Quando você está nessa conexão, você está no caminho, entende? E o que? Você começa, desperta, né? Tem ali, a espiritualidade lhe dá uma luzinha, começa a acender a luz, entende? Você estava no escuro, já começa a acender uma velinha assim, ó. Aí depois você vai tendo mais luz, começa um candeeiro grande. Depois, no entanto, você vai ter um holofote. Entende? É por isso que a Bíblia fala lá que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então, é através dessa conexão, pessoal, né, com essa luz pura do Espírito, né? Porque a luz pura, a sabedoria do Espírito, você se aproximando e envolvendo e se aproximando, envolve e se permeia o seu ser inteiro dessa luz. Então a sua consciência vai se permear totalmente dessa luz. Então, você que estava no escuro saiu da luz. É por isso que ele disse, passando das trevas para a grande luz. É por isso que está falando isso lá. É uma metáfora para esse caminho, para a sua consciência. Entende? Quando os apóstolos estão falando aquilo, estão falando como uma metáfora. Você entende, pessoal? Não entende porque não tem a direção da espiritualidade. Aí vai pensar que o caminho é o caminho. É o caminho da igreja. É o caminho da igreja lá. Então todo mundo tem que ir para lá. Se alguém quer ser salvo, tem que ir para lá. Você entende, pessoal? Isso não tem cabimento. Isso, isso não está de acordo com o que Cristo veio trazer a espiritualidade. Não está de acordo esses pensamentos. Mas tem gente aí falando isso, pensando isso, né? Ele disse aí, quando você se aproxima, né? Você vai se permear, se envolver o seu ser inteiro dessa luz pura, né? Aí ele fala, realizando sua obra sobrenatural. Então, vai realizar uma obra sobrenatural no seu ser, na sua consciência. Entende? Ele disse, cedendo o lugar à redição ao seu eu interior. Então, você tem que se render
a rendição ao seu eu interior. Você tem que permitir essa conexão, essa rendição, né? Ele fala no mundo interior, né? Ele fala no mundo interior e se aprofundando no silêncio do amar o eu supremo interno, no qual, quando se está unida a ele, tempos de intensa atividade de repouso e de luta interna, de bonança, passa a ter valor. Então, pessoal, quando você se uniu a esse eu interior, né, que está no mundo interior, ele vai se aprofundando no silêncio de amar a esse ser supremo interno. Você vai gostando dessa conexão, sabe? Você vai sentindo, você vai. Aquilo lhe dá uma paz, vai lhe dando aquele refrigério. Então, ele diz que você, quando unido, você vai. Aí vai perdendo aquela intensidade, né? Você vai começando a sentir o repouso, você não vai ter mais aquela luta interna que você tinha, você vai ter uma paz, uma bonança, né? E isso vai ser um valor da sua consciência. Você vai prezar a sua consciência, vai prezar por essa conexão. Entende? Então, ele está falando o que é esse caminho espiritual, pessoal. É quando você está nesse relacionamento com esse Deus interior, com esse centelha divina, com o Espírito Santo. Entende? É aí que você está no caminho. Não é, não é que você está no caminho se você está numa igreja. É por isso que a maioria, principalmente os evangélicos, né? Sempre falam que quando está fora lá da igreja, eles dizem que estão afastados de Deus. Eu digo, como é que pode isso? Afastado de Deus? Como é que você pode afastar de Deus? Você entende, pessoal? Foi porque foi colocado essa nuvem negra na mente dessas pessoas. E o despertar, essa conexão, vai fazer com que tire essa nuvem negra das pessoas. Até a pessoa fica com medo danado. Ai, eu tô fora do caminho. Ai, se eu morrer aqui, eu vou pro inferno. Entende, pessoal? Isso traz um tormento, pessoal, na pessoa. É incrível, né? Mas é isso que acontece. Então, esse caminho é interno, pessoal. É essa conexão. Entende? Aí ele fala, por isso, antes de iniciar ou acessar o espiritual, o que recebemos do cosmos é dosado de acordo com a nossa entrega ao mundo interior. Então, esse acesso, né, espiritual que você vai ter esse relacionamento vai ser dosado de acordo com a entrega que você vai tendo esse relacionamento com o seu mundo interior. Entende? Vai ser de acordo com isso. Se você vai se aprofundando mais, você vai elevando o seu grau, nível de consciência, o qual vai lhe dar uma profundidade maior desse relacionamento. Entende por que a gente tem que continuar aqui, pessoal, expandir a nossa consciência? Entende agora meus vídeos? Você continuamente, você vai estar numa expansão. Eu aposto aqui, pessoal, o que começaram desde o começo, quando eu comecei a gravar vídeo, eu digo a ele, eu aposto se eles vão conseguir mais ficar indo lá no grupo. Ele não consegue mais. Ele não consegue. Porque ele já tem autossuficiência. Ele sabe. De tanto ouvir aqui, eu falando aqui, ele tendo experiência espiritual, isso ele já sabe. Então, ele não vai ter mais prazer de estar ouvindo lá o que esses líderes que estão fora da espiritualidade falando, né? Estão fora. Aí ele fala, assim, a essência cósmica, cujo objetivo é servir
servir sem restrição conforme a lei encontrada no seu interior. Então, ele fala que o quê? Assim, a essência cósmica, a nossa essência, tem um objetivo de servir a restrição da lei encontrada no nosso interior. Então, ele vai ser guiado por esse ser interior. Entende? Quando você é guiado por essa intuição, você está no caminho do meio, aí você está no caminho espiritual. Nesse caminho espiritual é o caminho do meio. Você está seguindo e ouvindo a intuição dessa essência cósmica, essa essência que está dentro da gente. Entende? É isso que ele está falando. Então, você vai seguir leis internas que tem nesse seu ser interior. Entende? Vai fazer você ser guiado, né? Ele aí fala, assim, quando nos colocamos a serviço do plano evolutivo, tornamos apto a cumprir suas metas superiores. Então, quando você se coloca, né, se coloca a serviço, à disposição do plano espiritual evolutivo, você se torna apto para cumprir as metas que está nessa sua essência. É o plano que Deus colocou lá para que a sua consciência cumpra aqui nessa realidade. Entende? É essa meta, é esse plano. Entende? Que Deus colocou está aí na sua consciência. Então, quando você se conecta e você se coloca à disposição, você vai cumprir essas suas as metas superiores. Então, são metas superiores. Ele aí fala, assim na fase inicial do caminho, é inevitável a emissão de aspecto negativo do caráter antes inconsciente e cuja transmutação consome parte do potencial disponível para a ascensão. Então, pessoal, vai o quê? Nesse caminho, na hora que você entra no caminho, vai ser difícil porque você vai ter uma luta com as coisas que estão no seu inconsciente, que é o lado, o que eu falei aqui, o lado da nossa sombra. Entende? Porque essa conexão que você tem com o eu superior vai fazer com clarear e você vai ver coisas lá do seu inconsciente, vai ver coisas da sua sombra, que é bagaceira, pessoal. E você não quer ver isso. Mas, de acordo com o que você vai, como é que se diz, buscando esse conhecimento, vai o quê? Vai facilitar, ele diz, essa transmutação é facilitada quando o autoconhecimento e o autoesquecimento se doam e se estabelece em determinado grau. Então, vai ser o quê? Quando você vai transmutar essas coisas dessa sua sombra, né? Parte disponível para ascensão. Você tem que transmutar, isso vai ser transmutado através do quê? Do autoconhecimento, você vai se conhecer melhor, e do autoesquecimento, o qual vai fazer com que você se liberte dessas coisas que tá fazendo você se prender a essa matéria, ao ego. Entende? Porque essa sombra faz parte do ego. E aí estabeleça um determinado grau. Então, vai equilibrar as suas energias, pessoal. Então, de acordo com o que você vai se conectando com essa luz, você vai, com o seu ser interior, você vai o quê? Vai transmutar até o seu lado sombra. O seu lado bagaceira, né, pessoal? Aquele lado da gente que, né? A bagaceira que está no ser humano. Todo ser humano tem isso. Então, o trabalho da espiritualidade vai ser transmutar
essa sombra é para que você fique livre, a sua consciência fique livre, para você seguir o caminho espiritual. Porque senão vai ser dificultoso. Você vai entrar em uma luta, entende? É uma luta constante. Entende? Aí ele fala: assim, à medida que a personalidade vai sendo integrada, a alma, a vida interior se di, dima, como é? Dinamiza. Então tem uma dinâmica, né? Então o seu a vida interior tem um dinamismo, né? E a consciência começa a constatar leis superiores e até se estabilizar no plano anímico e expandido. Então, pessoal, a sua consciência, quando você vai, a sua personalidade vai ser integrada à alma, à vida interior. E aí se dinamiza, ele tem uma dinâmica. E aí a sua consciência começa a constatar o quê? As leis, né? O plano superior que foi colocado lá, e até se estabilizar no plano anímico. Então, vai estabilizar a sua energia, né? Essa conexão vai estabilizar e vai ser expandido ainda para você ir acessando mais até você chegar a esse Deus, pessoal. A sua consciência chegar a esse Deus. Não é assim que você entrou no caminho, você vai já chegar a Deus. Você está no caminho, mas você tem que ir caminhando, se aprofundando, porque aí, quanto mais você se aprofunda, você vai se chegando mais perto de Deus. E quando você vai se chegando, você vai largando as coisas. É inevitável, pessoal. Você vai ter que ir largando as coisas. Então, e aí você vai integrar o quê? A sua personalidade vai se tornar a imagem de Deus. É o que fala lá, que você foi feito para ser a imagem do Filho de Deus. Entende? Então você vai transmitir a mesma imagem que Jesus transmitiu de Deus. Entendeu? Então, é esse processo que ele está falando, que você vai ter que se integrar com essa luz, que é a sua alma, né? A sua vida interior, vai ter aquele dinamismo, a sua consciência vai começar a constatar que existe ali uma lei, um plano superior para a sua consciência. Sua consciência vai perceber isso. E você vai colocando isso em prática e vai começar um plano anímico e vai expandindo a sua consciência, né? Aí ele fala: assim a vida interna passa a ser a realidade, passa a ser uma realidade. Então, essa vida interna sua, você vai transmitir essa imagem desse Deus. O quê? Nessa realidade. Então, pessoal, você entende agora o que é esse caminho? É você transmitir. Foi por isso que Cristo disse que ele era o caminho. Porque você para chegar ao Pai, você tem que estar no mesmo caminho que ele estava, de conexão com esse Deus. Se você não entra nessa conexão com esse Deus, você não está no caminho. Eu sinto muito, você pode estar aí em grupo, você pode estar até no grupo do pastor aí que diz que o caminho, que se você não está no caminho da igreja, você tá fora do caminho, você não tem salvação. Entende? Porque ele não entende que esse caminho é interno. Interno de quem? Da sua consciência, da consciência dele. Ele não entende, né? Aí ele fala: assim a vida interna passa a ser uma realidade, onde transcorre os acontecimentos, os eventos que impulsiona a ascensão. Então, vai acontecer ao transcorrer os acontecimentos, os eventos dos impulsos nessa ascensão. Então, internamente, vai lhe impulsionar para isso, para que você tenha uma ascensão. Ascensão que? Espiritual. Para que você. Ascensão para quê? Para que você vá para caminho superiores, o qual aonde você vai encontrar esse Deus.
Esse Deus que todo mundo fala, que ninguém conhece, né? Só vê de ouvir falar. Mas você tem que sentir ele. E é isso que Deus quer. Esse é o plano de Deus, que ele quer ter relacionamento. Foi por isso que ele falou para Isaías: fala para esse povo aí que eles estão me honrando com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, eu quero me aproximar dele, mas eles não estão deixando, o coração deles está duro, eles estão endurecendo. Quando eu vou ao encontro dele, eles não permitem essa conexão. Foi o que Deus estava falando para Isaías para falar para o povo. Eles estão me honrando com o lábio lá, estão cantando na igreja, mas verdadeiramente não está conectado comigo. É isso que Deus está falando. Eles não estão no meu caminho. Eles estão no caminho dele aí, caminho religioso aí. Eles criaram o caminho dele aí. Estão falando aí do nome aí e tal. Estão cantando, mas está longe de mim. Fala aí. Então, naquele tempo já, Deus já estava usando o profeta Isaías para mandar falar isso para o povo, para que aquele povo dele que ele separou, ele queria ter intimidade. Então, esse Deus queria, sabe, se aprofundar na intimidade mesmo, para tomar o ser da pessoa, como ele diz aqui, que vai tomar todo o ser, tomar o ser da pessoa e dirigir a pessoa. Entende, pessoal? Você entende agora o que é o caminho espiritual? Será que é o caminho que o pastor falou lá, que é da igreja dele? Você entende que eles não entendem o caminho espiritual? Você entende? Não entende. Aí, o que é que ele fala mais? Assim, aquele que busca trilhar esse caminho interior, tá vendo? É o caminho interior. Vai levar à formação do corpo de luz, né? Veículo de expressão do ser em níveis supramentais. Então, ele diz que o quê? Quando você busca trilhar esse caminho interior, vai levar você a formar o quê? Um corpo de luz. Um corpo que é esse corpo glorificado, né? Que ele fala que é um veículo de expressão do ser em níveis supramentais. Então, é um corpo glorificado, supramentais, o qual a sua consciência vai estar dirigindo esse corpo, né? Você não vai dirigir só esse corpo físico, você vai dirigir esse corpo supramentais. Ele fala, assim o caminho vai cada vez mais desvelando, vai revelando, né? E todo instante todo instante pronto a morrer e a renascer. Então, você vai ter uma morte, essa morte é simbólica daquele seu eu, do eu, né? O eu terreno. Então, vai ser para o quê? Para renascer esse corpo, renascer essa nova pessoa. Entende? É isso que tem que fazer. Por isso que você tem que morrer. Mas o quê? Esse morrer é simbólico, pessoal. Você vai seu ego não vai dominar você, né? Você vai renascer de Deus, entende? Aí ele fala, assim a luz penetra. Aí ele fala, quando acontece isso, a luz penetra na célula dos corpos materiais. Então vai penetrar nos corpos que a gente tem. Todos os nossos corpos, tanto sutil como esse corpo físico, vai penetrar essa luz, né? Vai penetrar nesse corpo, na nossa célula. Vai tomar o nosso corpo, né? Aí ele fala, assim a consciência se entregará à luz interna de cada célula.
né, numa luz maior. Então vai se tornar uma luz maior. Isso significa que eleva-se e se utiliza a forma do modo que a energia nela contida possa expressar sua essência. Então, ela vai tomar todos os seus corpos, todo o seu ser, para que você seja um ali. Esteja em unidade. Entende? É o que não acontece agora com a gente. Às vezes a gente, nosso corpo mental está em um lugar, a gente está todo desfragmentado. Então é preciso juntar em um corpo de luz, o qual a gente vai estar centrado. É por isso que as pessoas não estão centradas, porque é preciso fazer meditação para colocar a sua mente ali, o seu corpo, no aqui, no agora. Entende? Para que ela aí tenha a tranquilidade. Entende? É o que vai acontecer, né? Aí ele fala, nessa etapa do caminho, então, nessa etapa que a sua consciência está, o peregrino, então, quem é o peregrino, pessoal? É o que o apóstolo Paulo, né, fala, a gente somos peregrino aqui nesse mundo. Quem? A nossa consciência está peregrinando aqui. Está agora com o corpo, usando o corpo aqui nessa realidade. Mas ele vai, peregrino, ele vai ter que continuar a jornada dele, né? Ele disse, o peregrino deve calar a voz que clama pelo que é conhecido, serenar o coração e preparar para ouvir o como é? Inadizível, inacessível. Então você tem que calar sua voz, preparar o coração para ouvir o inacessível, ouvir esse Deus. Entende? Ouvir ele falar, guiar você. Como aconteceu com Cristo. Cristo estava ouvindo ele. Porque Cristo estava com essa conexão, pessoal. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho espiritual. Você entende agora o caminho espiritual, pessoal? Será que é o caminho que o pastor falou lá? Que aquele que está desagrejado? Será que a gente precisa estar na igreja? Você entende, pessoal, que essas pessoas não entendem o que é o caminho? Entende? É o que Cristo estava caminhando. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, ele está na verdade, e a vida. Então, nesse caminho tem verdade e tem vida. Se você está trilhando como Cristo trilhou, você está no caminho da sua evolução espiritual, né? O qual você vai ter intimidade com esse Deus, como Cristo também teve, né? Aí a pergunta lá, por que temos que entrar nesse caminho? Por que, pessoal? Quem é que vai entrar? A sua consciência, né? Mas por que a gente tem que entrar? Porque a gente precisa, como é que se diz? A gente precisa, como é que se diz? Ele fala que a gente precisa para que a gente caminhe nesse caminho interior, entende? Que aí a gente vai ter um corpo de luz, né? E cada vez mais esse caminho vai ser revelado para a gente. A gente vai entrar em conexão com esse Deus interior. É por isso que a gente tem que entrar nesse caminho. Entende? E o entrar nesse caminho é o despertar da nossa consciência. Entende? É diferente o caminho que esses pastores, esses líderes estão falando. Porque ele não entende aquele caminho que Cristo está falando. Entende? Então a gente tem que entrar nesse caminho para o quê? A gente é um peregrino, a gente tem que calar a nossa voz, preparar o coração para ouvir
o inacessível, inadizível, inacessível, que é Deus, né? Esse ser que todo mundo quer conhecer, quer. Então, é através dessa conexão que você vai se aproximar desse Deus. Entende, pessoal? Eu sinto muito porque eu tenho que falar isso aqui, porque eu vi aí desse líder aí, religioso, né? E muitas pessoas têm esse pensamento. Ela não sabe o que é o caminho espiritual. Ela pensa que o caminho espiritual é ir lá pro ponto, eu vou para o caminho. Se ela não estiver lá, ela está fora do caminho. Ela pensa isso. Porque foi colocada assim, mas fora do pensamento verdadeiro espiritual. Aí, o que é que a Bíblia? A Bíblia fala sobre esse caminho? Fala, pessoal. Aqui, em Provérbios 3, versículo 6. Lembra-se de colocar Deus em primeiro lugar e todo o seu caminho, em todos os seus caminhos. E ele guiará o seu passo e você andará pelo caminho certo. Entende? Entende? A Bíblia fala sobre esse caminho. Então, esse caminho é o quê? Ele disse: lembra de colocar Deus em primeiro lugar. Foi por isso que disse assim: Cristo falou lá para os discípulos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi por isso que ele falou. Lá em Provérbios já estava dizendo: lembra-se de colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que ter a primeira conexão em primeiro lugar em todos os seus caminhos. E ele guiará. Então, ele quer guiar você, os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Então, o caminho certo é esse, é essa conexão. É o caminho espiritual da conexão com esse Deus. Aí você está certo. Entende? Agora, será que o pastor sabe que esse é o caminho certo? Ele vai dizer que o caminho certo é o caminho que lá. Por isso que ele disse: aquele que está desengrejado está fora do caminho. Entende? Mas essa é a conexão interna com esse Deus. Entende? Esse é o caminho certo. Aí, Provérbio 3, versículo 5, vamos até o 8. Vamos até o versículo 8. Ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Né? Versículo 6. Reconhece e todo o teu caminho, e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai guiar. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Né? Versículo 8. Isso será saúde para o teu corpo, teu umbigo, e medula para os teus ossos. Então, é saúde para o teu corpo e para os teus ossos. Então, se você confia, se você confiar, o quê? É você entregar, né, de todo o seu coração, o seu caminho, se conectar, é a conexão, você entrega o seu caminho, é confiar. Então, você confiar é você entregar de todo o seu coração, né? E não estribe no seu próprio entendimento. Então, não é entendimento seu. Você confia nesse Deus, entregou, né? Aí ele fala: reconhece todo o seu caminho e ele endireitará as tuas veredas. Então, ele reconhece todo o seu caminho aí, mas ele vai endireitar. Se você deixar confiar nele, entregar essa conexão, ele vai guiar as suas veredas, né? Aí ele disse: não seja sábio aos teus próprios olhos. Porque, pessoal, é aqueles que é sábio pela sabedoria humana dele. Não seja sábio, porque a sabedoria vem da conexão lá com esse Deus.
ele fala, teme a Deus. Então, temer a Deus é você estar conectado com ele. E aparta-te do mal. Parta de fazer coisas más. Entende? Aí ele fala, isso será saúde. Então, se você fazer isso, vai ser saúde para o teu corpo, umbigo, medula e para os teus ossos. Então, vai ser saúde completa, pessoal. Entende? Então, é isso que Deus quer que você. Essa conexão para acontecer isso. Ele guiar você, ele lhe dá saúde, ele entende endireitar o seu caminho. Ele quer fazer isso. Mas depende se você, de todo o seu coração, entregar esse caminho, confiar esse caminho de Deus. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Lucas 9:23. É Jesus, né? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pessoal, agora, por exemplo, Cristo já há 2000 anos, né, que ele já ressuscitou e como é que se diz? Está de junto do Pai. Não é isso que a Bíblia fala? Mas ele diz assim, Jesus dizia a todos naquilo ali, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Então, pessoal, e agora, como é que a gente acompanha Jesus? Como é que a gente entra nesse caminho que é Cristo? A gente precisa fazer esse questionamento. Como é que a gente faz agora? Onde está esse caminho que é Cristo? Você entende? Você entende por que a gente tem que fazer isso? Porque ele fala, quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Então, é o quê? Você vai ter que largar o seu ego aí. Se ele está falando para a sua consciência, se você, a sua consciência, quer entrar nesse caminho, que é o meu caminho, você quer me seguir para encontrar com Deus, você, a sua consciência, ele está falando para a consciência. Você vai ter que negar a si mesmo, né? Que é o quê? É você deixar o seu ego, você vai ter que se desprender. E aí o quê? Tome diariamente a sua cruz. O que é a cruz, pessoal? Se é você não morrer, ser levado para a morte todo dia. Entende? E aí ele fala, e siga-me. Aí você está pronto para entrar nesse caminho. Quando você for levado à cruz, você aí pode seguir, aí siga-me. Aí sim você vai se encontrar com o Pai. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, então é ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ninguém. Então, temos que fazer isso que Cristo falou. Entende? Se quisermos encontrarmos com o Pai. Aí ele fala, Jeremias 21, versículo 8. Diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Nossa, pessoal, olha que Deus fala aqui para Jeremias, para falar para o povo, né? O povo lá que estava seguindo, né? Olha o que ele fala, manda falar. Disse assim, diga a este povo. Então ele fala, Jeremias, diga a este povo, assim diz o Senhor. Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem é esse caminho da vida, pessoal? Quem é? Quem é que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem é?
E qual é o caminho da morte? É o caminho do seu ego. É o caminho do engano da sua consciência. Então, é por isso que ele estava falando para a consciência do povo, e o povo não entendendo, não querendo a conexão com o Deus. Só estavam lá pela boca, mas não tinha conexão, não estava no caminho da vida. Entende? Avisa aí, Deus estava mandando o Jeremias, fala lá para ele, assim diz o Senhor, ele está, ponho aqui os dois caminhos para ele, então manda ele escolher, entende? Aí, Salmo 139, versículo 24. Vê se a minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Entende, pessoal? Então, o salmista fala, vê se em mim tem uma conduta que ofende a você, Senhor, e dirige pelo caminho. Então, estava pedindo a Deus, esse Deus interno dele, para guiar ele pelo caminho eterno. Então, esse é o caminho espiritual, o qual é Cristo. E como é que você sabe se está nesse caminho, Cristo? Quando você está nesse despertar da consciência, quando você está expandindo a sua consciência. Então, você está no caminho e vai ter que o quê? O ego não vai ter que existir. Você vai ter que tirar o ego da jogada. Foi por isso que aquele que quer me acompanhar, negue-se o seu ego, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga. Então, cruz de Cristo, o amor de Cristo, né? E siga ele nesse caminho. Caminho não é fácil, né, pessoal? Esse caminho espiritual. Agora, esse caminho é restrito a algum grupo religioso? Você entende, pessoal? É aquele líder, aquela pessoa que está interpretando do jeito dele. Entende? Ele chegou agora, pegou ali, fez a igreja, o grupo dele. Agora, aqui é o caminho. Se você não estiver aqui, você é um desengrejado, você não tem a salvação, vai para o inferno, você não tem isso. É o caminho, é o caminho lá. Eles tomaram a Bíblia como interpretação para eles. Não é assim que tem que fazer, pessoal. É por isso que não estão de acordo com a espiritualidade. Porque esse caminho, aí só é o caminho lá, né? É o caminho que ele está dizendo. Então aí eu vou para o. Se ninguém está no caminho, ninguém está salvo. Você entende, pessoal? É um pensamento muito errado, pessoal. Porque não entende que esse caminho aqui é um caminho interior da consciência dele. É para a consciência dele. Esse caminho é para a consciência dele. É onde a consciência dele vai experimentando coisa, vai crescendo, vai observando, até se conectar verdadeiramente com esse Deus. Entende? O qual ele vai para dimensões superiores. Entende? Não depende, mesmo que depois você largue esse corpo, você vai ter que continuar o caminho da evolução espiritual. Não é só nesse corpo, pessoal. Entende? Você vai ter que continuar o caminho. Porque aqui é só o pontapé, o começo. Não é o. É que. Entende? Porque essas pessoas estão pensando que esse corpo ele não é uma consciência. É por isso que eles não acreditam que Cristo está falando ali para a consciência dele. Mas Cristo está falando para a consciência. Deus está falando para a sua consciência. Olha, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que você entre no meu caminho. Como ele falou lá, lembra-se de colocar Deus em primeiro lugar em todo o seu caminho. E ele guiará os seus passos. Guiará quem? Guiará a sua consciência. E você andará pelo caminho certo.
então sua consciência vai andar pelo caminho certo. Entende? Agora, porque a sua consciência está usando esse corpo, ele vai guiar você também por essa realidade. Ele vai guiar você por essa realidade. Não só por essa realidade, mas por todas as realidades que existem aí no cosmos, no universo. Entende? É isso, pessoal. É isso que é o caminho, né? O caminho espiritual. Não é esse caminho que o pastor estava dizendo. Porque ele não entende. Ele não entende espiritualmente. Está usando a Bíblia para o seu favor. Para lá, para dizer que é aquilo ali. O caminho é visível? O caminho é invisível. Porque já está dizendo caminho espiritual, então quem é espiritual, o espírito é invisível. Então o caminho é para sua consciência. Entende? Ele está dizendo então que se você não está na igreja lá, está fora do caminho. Você é um desigrejado, né? E Deus não vai. É isso. Está fora da espiritualidade, está fora da verdadeira mensagem da espiritualidade. Entende? Está usando, tomaram a Bíblia e está usando. Agora, o caminho, ele vai dizer que é o caminho lá dos evangélicos, da igreja evangélica. Não é esse caminho, e não é esse o caminho que Cristo está falando. Entende? É esse caminho interno que Cristo estava falando para a sua consciência. Tá certo, pessoal? Eu espero que isso aqui fique claro, porque eu sei que a maioria do que estão assistindo aqui meus vídeos é desse meio evangélico. E pensa que esse caminho espiritual que ela está seguindo tem que ser em um grupo, em uma igreja. Né? Não quero que ninguém aqui largue o seu grupo que você quiser, mas eu estou falando, você tem que se conectar verdadeiramente. É o que? É de todo o seu coração. Você tem que ser de todo o seu coração essa conexão. Se você se conectar e quiser andar lá no caminho, eu sei que você não vai ficar lá. Você vai perceber que o caminho que ele está falando é um caminho totalmente diferente do que você está sentindo, do que a espiritualidade está guiando a você. Entende, pessoal? Entende o que é esse caminho espiritual? Que não tem nada a ver com caminho visível aqui, caminho de igreja, caminho de algum grupo qualquer. Essas pessoas estão assim, pessoal, porque essas pessoas estão fazendo você de negócio. Você é dinheiro. Vocês têm que ter dinheiro ali, tem que. Até no meio agora do despertar, né? Do caminho do despertar da espiritualidade, tem que ter esses grupos para que essas pessoas, eu que sei agora. É por isso que eu vi até um espiritualista brigando com outro, dizendo aqui que é o certo, ele está errado lá, brigando por causa disso, por causa de que quer fazer vocês como de comércio. Não querem ensinar vocês verdadeiramente a espiritualidade para você se conectar. Você é livre, mas eles estão querendo prender você. Entende? Então, por isso que eu tive que vir gravar esse vídeo, né? Fui tocado. Eu fui tocado lá pelo pastor, porque ele falou essas palavras, né? Eu tenho que explicar isso aqui, pelo menos as pessoas que estão aqui no meu canal não estejam enganados sobre isso, tá? Agora as outras pessoas depende delas. Tá certo, pessoal? Agradecer mais um vídeo, mais um dia e graças a Deus. É o caminho, você tem que entender o caminho, entende? Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!